Fala galera, tudo bem? Estamos de volta, hein? Temática de hoje, a agricultura, o agronegócio, um dos temas de maior relevância para a economia nacional. Acompanhe conosco. Pessoal, Revolução Verde ou Revolução Agrícola? Uma das temáticas que nós temos sempre presente no vestibular. Por quê? A Revolução Verde ela consistiu em um pacote de técnicas e tecnologias que foram desenvolvidas para o setor agropecuário, gerando uma nova dinâmica de produção que permitiu aumento de produção e aumento de produtividade. Logo, nós colocamos aqui para vocês, um retrato dessa ideia, demonstrando para vocês as transformações que nós tivemos a partir da Revolução Verde ou Revolução Agrícola, cuja característica principal é transformar a estrutura de produção, substituindo o complexo rural por um complexo agroindustrial. Desse modo, nós começamos a vivenciar um fenômeno de êxodo rural intenso, onde as pessoas eram gradativamente expulsas do campo, fruto da mecanização. Era o chamado desemprego estrutural, fruto da alteração da estrutura de produção no campo, provocado principalmente pela mecanização. Máquinas agrícolas que começavam a fazer o trabalho do homem, diminuindo a demanda por mão de obra. A consequência era o fluxo campo-cidade, o chamado êxodo rural. Com isso, nós começamos também a ter a penetração do capital industrial no capital agrário. Para muitos autores, é a capitalização do campo. É o fenômeno de penetração do capital industrial, onde a indústria passa a comandar a produção, antes e depois de produzir. Nesse sentido, o que se observa? Que a Revolução Verde ela acabou determinando o surgimento de um programa, no qual esse programa começou a ser implementado pelo grupo Rockefeller, tendo como real interesse uma expansão e fortalecimento das empresas transnacionais dentro da estrutura de produção. Eram as grandes corporações iniciando o seu processo de investimento num novo mercado, o mercado agropecuário. Então nós tivemos, assim, o início das experiências no campo, da genética animal e vegetal, criando novas técnicas, criando novas tecnologias de manejo. O que é o resultado atual? Os transgênicos, os organismos geneticamente modificados que fazem parte da realidade agrária de, vamos dizer assim, não de todos, mas de grande parte dos países ricos ou desenvolvidos, chegando também aos países emergentes como o nosso. Começava a existir também o desenvolvimento de técnicas e tecnologias de manejo do solo, por exemplo, técnicas de irrigação, que vai permitir suprir necessidades de plantio em regiões semiáridas ou áridas, por meio de técnicas de irrigação, ou ainda a correção do solo, por meio de processos como a calagem, a adição de calcário ao solo para redução da acidez. Era a introdução de novas técnicas de manejo que permitia ampliar a eficiência da produção. Ao mesmo tempo, começou a existir um investimento maciço, em que? O investimento maciço na difusão de novos hábitos de consumo. Era o uso dos meios de comunicação de massa para difundir novos hábitos de consumo de alimentos transformados industrialmente. Desse modo, começávamos a ter uma nova realidade que envolvia da produção da matéria-prima, transformação da matéria-prima até você, consumidor final. Nesse sentido, novos implementos agrícolas aumentavam a capacidade de produção. Máquinas como tratores, colheitadeiras vão sendo introduzidos gradativamente. Tudo isso começa ainda na década de 40, nos Estados Unidos, pela mão do grupo Rockefeller, mas que ganha força extrema nos anos 50 em todo o mundo,
mais precisamente nos chamados países ricos. Então no contexto da chamada Guerra Fria, que nós começamos a ter os Estados Unidos, em conjunto com a ONU, difundindo essa nova realidade de organização do campo. E óbvio, as polêmicas vão surgir. Uma delas, nós colocamos aqui, a polêmica da utilização de agrotóxicos e os danos ambientais provocados por uma nova forma de organização da produção. Era a oposição entre o discurso ambientalista e o discurso capitalista de produção do meio rural. E, obviamente, essa discussão se arrasta até os dias atuais. Mas, para justificar esse avanço de novas técnicas e tecnologias, qual era o discurso? Era um discurso social. Um discurso que, aumentando a capacidade de produção, aumentando a produtividade, iríamos acabar com a fome. E desse modo, não teríamos mais o risco de falta de alimentos. Mas veja um detalhe extremamente importante. Quanto maior for o investimento para a produção agropecuária, maior será a necessidade de retorno financeiro. O que significa isso, então? Que o produto agrícola se transforma em mais uma mercadoria capitalista. Logo, a fome não será um problema de produção. A fome se transforma em um problema de distribuição de renda. Por quê? Somente quem tem renda tem condição ou terá a condição de adquirir esse alimento. E essa discussão, ela ganha uma conotação social muito importante e que, por vezes, aparece para você, inclusive, como tema de redação. Para você discutir, fome, afinal, ela existe ou não existe? Porque estima-se que a capacidade de produção alimentar que temos hoje daria para abastecer até 9 bilhões de pessoas no planeta. No entanto, o planeta tem cerca de 7,6 bilhões de pessoas e 1/3 dessa população passa fome. Logo, não é um problema de produção, é um problema de distribuição de renda, onde as pessoas sem renda não têm acesso ao alimento, porque o alimento é mais uma mercadoria capitalista. É o aspecto social e polêmico dos efeitos da Revolução Verde. Por outro lado, a outra polêmica são os danos ambientais provocados, por exemplo, pelo uso de agrotóxicos. E aqui na charge é o questionamento, onde o animal questiona o homem. Quando você come as verduras, você também usa essa máscara? Porque se você usa máscara porque o agrotóxico é prejudicial a você, o que você está provocando no meio ambiente e no próprio alimento? Questão para pensarmos e refletirmos sobre a atualidade dessa produção. A primeira fase da Revolução Verde, ela é compreendida entre 1943 e 1965. Quando nós começamos a desenvolver os primeiros projetos de caráter inicial para implantar uma nova estrutura de produção. E aí países foram escolhidos a dedos, a América Latina, na Ásia e na África. Na África, o Egito, a partir dos anos 70, na Ásia, a Índia, e no Brasil, países como o México, aliás, na América Latina, países como o Brasil e o México foram os primeiros. Obviamente, o berço de tudo isso foi os Estados Unidos. E é aí que a gente começa a ter a estruturação dos chamados belts, os cinturões da produção agrícola nos Estados Unidos. Como que tudo isso vai ocorrer? Nós consideramos que foram duas grandes etapas. Na primeira etapa, é aquela da estruturação, da criação de infraestrutura, da criação de leis ou legislações para estabelecer a certificação de sementes, o desenvolvimento de adubos e equipamentos agrícolas. Que mais? O controle, e a articulação dos produtores rurais com a criação de meios para financiar a produção. O que você tem aqui? Um período no qual nós começamos a ter uma organização, ou melhor, uma reorganização da realidade de produção no campo. Então, em resumo, poderíamos dizer que, primeiro, a Revolução Verde ou Agrícola foi patrocinada pelas grandes corporações e depois,
o Estado assume para si o papel de fomentador, incentivador desta produção. Você poderia questionar, como que o Estado vai fazer isso? Por meio da criação de ministérios da agricultura, secretarias de agricultura, que vão criar políticas agrícolas de subsídios à produção agrícola. O que é isso? Incentivos à produção agrícola. E é nesse cenário que eu começo a ter a organização dessa nova forma de produção agropecuária. Ao mesmo tempo, ocorreu um fenômeno de expansão do agronegócio por meio do comércio, o comércio de commodities, interferindo assim na pauta de exportações e importações dos diferentes países. O que significava isso? O setor agrícola começava a ter uma importância crescente no PIB do país e, ao mesmo tempo, fazia parte da pauta do comércio internacional, criando uma competição acirrada nesse setor do agronegócio. Destaque para produtos como a soja e o comércio de carne bovina, para citar dois exemplos. O que eu começo a ter então? As grandes corporações interessadas em garantir o financiamento deste avanço da modernização em países que quisessem aderir a esse processo modernizante da agricultura. É nesse sentido que essas empresas começam a expandir os seus investimentos na Ásia, na África, na América Latina, criando assim um processo de substituição de agriculturas tradicionais por agriculturas modernas. Começamos então a ter o uso de expressões como agricultura patronal, agricultura empresarial, agricultura de precisão, agricultura comercial, substituindo a tradicional agricultura até então vigente. Esse processo, ele começa a ganhar força no âmbito mundial entre os anos 60 e 70, quando se percebe uma fusão entre três grandes áreas do conhecimento. A fusão entre o setor da biologia, o setor da engenharia e o setor da química. Estava nascendo a biotecnologia. O que você percebe pela data? Começamos a ter a revolução tecnológica chegando ao campo. E aí eu começo a ter novas tecnologias aplicadas no processo de produção, criando condições para que espécies venham se adaptar a condições inóspitas de clima, de solo, e nesse sentido ocorre o fenômeno da expansão da fronteira agrícola. Alguns autores vão chamar de mundialização da Revolução Verde, onde essa mundialização ela vai estar pautada em investimentos de grandes corporações nos diferentes continentes, criando meios para que essas áreas sejam incorporadas à economia agrícola mundial. O exemplo que estamos trazendo aqui é de uma empresa muito conhecida chamada Cargill, que vai ser uma das precursoras desse processo no Brasil, ligada ao grupo Rockefeller, juntamente com a Agroceres, que estava associada ao segmento de pesquisas, ou ainda a EMA, Empreendimentos Agrícolas, que chega no Brasil com o objetivo de produzir e comercializar máquinas e implementos agrícolas. Perceba que tudo isso estava ligado ao grupo Rockefeller, na fase inicial. O que a gente tem hoje? Hoje nós temos empresas como a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que atua principalmente no que tange ao desenvolvimento de pesquisas no setor agropecuário e que é extremamente relevante para surgimento, para implementação de novas técnicas e tecnologias de manejo. Então, na verdade, podemos dizer que a revolução tecnológica chega ao campo, criando uma nova forma de organização da produção. Estamos substituindo o complexo rural por um complexo agroindustrial. É o que vamos chamar de CAI, o complexo agroindustrial que avança no campo brasileiro. Mas isso não é um privilégio do Brasil.
Isso não é algo restrito ao nosso país. Ao contrário, os diferentes países no mundo vão viver esse processo em diferentes momentos históricos, variando, portanto, a intensidade desse avanço. Destaque, obviamente, para os países da Europa e para os Estados Unidos, que vão se caracterizar por uma agricultura intensiva, em substituição a uma agricultura extensiva. O que é a chamada agricultura intensiva? É aquela em que predomina o fator capital e trabalho, onde quanto maior for o capital investido, melhor qualificada for a mão de obra, maior será a rentabilidade. Essa é a ideia. Por quê? Nessa estrutura eu preciso de uma mão de obra melhor qualificada. Então eu começo a ter novas relações capitalistas de produção sendo introduzidas no campo. É uma nova realidade que o campo começa a vivenciar, que vai gerar efeitos econômicos, que vai gerar efeitos sociais e efeitos políticos. Então, pessoal, o que nós vamos observar? Que a gente começa a ter esta realidade aqui, ó. Aquele agricultor tradicional começa a ser substituído gradativamente por uma agricultura moderna. E para onde que vai esse trabalhador? Esse trabalhador vai para a cidade. Na maioria das vezes, esse trabalhador, ele não é qualificado, ele não é sequer alfabetizado. E quando ele chega na cidade, ele continua sendo um catador, tá? Só que agora ele vai viver das sobras do meio urbano. Então entende-se que uma das características que nós vivenciamos a partir dos efeitos da Revolução Verde é a intensificação do fenômeno da urbanização, porém com um caráter altamente segregador. E esse imigrante do campo, quando chega na cidade, atraído pelo mito da cidade, ele vai ser confrontado com a realidade urbana de segregação, criando, dessa forma, uma intensa desigualdade social retratada por meio de favelas, retratada por meio de habitações sem qualquer infraestrutura adequada para absorvê-lo. Então essa é uma das consequências que nós vamos ter resultante dessa transformação do meio rural. Muitos autores vão dizer então que uma das características que nós vamos ter a partir da Revolução Verde é exatamente um fenômeno, né, de subordinação desse capital agrário ao capital industrial, porque ele se torna totalmente dependente. De quê? Aí nós colocamos um quadro interpretativo para vocês. Primeiro, ele depende do dinheiro. Por isso que o produtor rural depende dos subsídios agrícolas, que são concedidos por meio de políticas agrícolas para viabilizar o processo de produção. E quem vai fornecer isso? Bancos. Os bancos privados ou públicos que vão financiar essa política conforme legislação vigente de cada país. Tive acesso ao crédito, eu vou usar esse crédito para quê? Primeiro, para ter condições de produzir, mediante a compra de máquinas, mediante a compra de insumos agrícolas. Sem isso, eu não consigo mais fazer a atividade produtiva. Então, antes mesmo de produzir, eu me torno dependente da produção industrial. E, consequentemente, eu preciso ter meios para produzir, logo eu preciso de capital. A partir do momento que eu tenho tudo isso e eu produzi essa commodity agrícola, eu não tenho mais condições de transformar. Então, eu sou obrigado a vender essa matéria-prima para a indústria, que vai processar essa matéria-prima, transformando o milho, transformando a soja em subprodutos industriais, para depois levar até o consumidor final. Então aqui você tem um exemplo de como fica essa cadeia produtiva, onde eu passo a ter o produtor rural dependente das políticas públicas para ter acesso a financiamento, dependente da indústria antes de produzir e dependente da indústria depois que eu produzir. Eis a subordinação do capital agrário ao capital industrial, onde quem comanda a produção no campo é a cidade. Por quê? Porque eu não tenho mais autonomia, eu sou um ser dependente. Quem sou eu? O produtor rural.
que dependo da indústria antes de produzir e dependo da indústria depois de produzir. Eis a subordinação do capital agrário ao capital industrial. Essa é a relação. Para nós termos uma visão mais ampla disso, nós criamos esse exemplo aqui. Olha só, estamos utilizando esse exemplo, onde na montante, lá no início, eu dependo de máquinas, de equipamentos, de insumos. Quem produz tudo isso? A indústria. Sem isso, eu, produtor, não consigo realizar a agricultura. Então eu sou dependente da indústria antes mesmo de produzir. Mas observe, para que eu tenha acesso a isso, eu dependo de financiamento. Então eu sou dependente das políticas agrícolas que devem fomentar a produção agrícola. E quem faz esse papel? O Estado. Depois que eu produzir, a jusante, lá no final, eu vou ter de novo a indústria, que vai processar, que vai comercializar, que vai transportar, que vai armazenar. O que você percebe nesse caso? Que surgiu aí uma cadeia produtiva. Logo, o complexo agroindustrial, o chamado CAI, é a cadeia produtiva do agronegócio, que envolve setor primário, setor secundário e setor terciário. Logo, na agricultura moderna, um emprego gerado no campo é igual a 5 empregos gerados na cidade. Por quê? É uma cadeia produtiva que envolve os 3 setores da economia: primário, secundário e terciário, simbolizado por essa complexa representação estrutural da produção agropecuária que nós vamos ter. É assim que se coloca o fenômeno da subordinação do capital agrário ao capital industrial. Conclusão: quanto mais rico for o país, maior será a necessidade de subsídios agrícolas, para que o produtor, o agricultor, possa sobreviver nessa cadeia produtiva. Assim, quem mais concede subsídios agrícolas são os países ricos, principalmente os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha. E o que ocorre em países pobres e emergentes? Os governos não têm condições financeiras de conceder o mesmo nível de subsídios. Resultado prático: esses países acabam sendo prejudicados. Esses países acabam perdendo espaço nessa cadeia produtiva e tem uma concorrência desleal no mercado global. Por isso, o tema subsídios agrícolas abusivos é condenado pela Organização Mundial do Comércio, entendendo que os países ricos abusam desses subsídios, dificultando a concorrência de países emergentes ou pobres que não conseguem oferecer o mesmo nível de subsídios.